as notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, no seu canal, no nosso canal de estudos, Verdades Ocultas da Bíblia. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui, com o ilustríssimo historiador, doutor em História, Henrique Caldeira, dono dos canais Estranha História e Cortes Estranha História. Então vai lá e se inscreva nos canais do professor Henrique Caldeira. Se você gosta de conteúdo histórico com qualidade, canal Estranha História e Cortes Estranha História, do professor Henrique Caldeira, doutor em História, né? O historiador Henrique Caldeira. Então, eu sou inscrito em ambos os canais, é um conteúdo fantástico, um conteúdo maravilhoso. Neste corte especificamente, ou melhor, em parte deste corte, o professor Henrique Caldeira estará respondendo acerca da historicidade de Moisés, principalmente no período de Tutmés III, né, e da sua madrasta. Eu sei exatamente o porquê que o inscrito dele faz a pergunta. Eu sei exatamente a origem dessa teoria, a pessoa que propaga isso na internet. O professor Henrique Caldeira irá responder muito bem. Eu vou fazer os comentários e também eu vou trazer uma resposta após a fala do professor, durante e após a fala do professor Henrique Caldeira. Porém, eu vou falar a verdade. O professor Henrique Caldeira, ele é muito educado, eu também sou educado, serei educado, mas eu vou ser bem incisivo em algumas coisas que eu irei falar aqui, porque tem coisas que são um pouco absurdas. As pessoas têm que ter um pouco mais de honestidade intelectual quando estão falando ou propagando coisas supostamente acadêmicas na internet, tá bom? Ou, minimamente, a pessoa tem que deixar claro, esta é a minha opinião, e não colocar como se fosse algo que realmente é válido. Até porque, né, uma opinião boa, ela tem um bom fundamento também. Então, vamos lá. Se você não me conhece, eu sou Carlos Alexandre Costa, bacharel em teologia, dono do canal Verdades Ocultas da Bíblia e também eu sou o autor desta obra aqui, O Inferno Não Existe. Ela está à venda na Booktube, tá bom? Na Amazon e no Clube de Autores, tá bom? Além de e-books que eu já produzi aqui também no canal. E o próximo livro está no forno, tá quentinho. Daqui a pouco já está aí para vocês também o meu próximo livro. Então, você que ainda não me conhece, se inscreva aqui no canal, deixa o like aqui, comente, compartilhe. Você é bem-vindo à família Verdades Ocultas da Bíblia. Torne-se membro do canal a partir de R$ 4,99 e tem acesso a toda a minha biblioteca pessoal. No nível de assinatura ilustre da ordem, você ganha materiais semanais gratuitos, que vai desde mini e-books a apostilas e estudos exclusivos aqui do Verdades Ocultas da Bíblia. Torne-se um grão-mestre da ordem e tenha aulas comigo particulares semanais. Os grãos-mestres da ordem só crescem, tá bom? Então vamos lá, vamos ouvir aqui o professor Henrique Caldeira e eu também vou fazendo meus comentários. Sabe como é? Vocês vão comentando daí, eu vou comentando daqui. Vamos lá então, vamos ouvir o professor Henrique Caldeira. Vamos lá. O Eduardo falou aqui, professor, você acha que a Hatshepsut seria a faraó a qual a Bíblia fala que adotou Moisés por não querer que Tutmoses assumisse o poder? Olha, eu acredito que não há base evidenciária, né? Não há dados para fazer uma afirmação desse tipo. A própria existência de Moisés é algo que a arqueologia não consegue demonstrar e, pelo contrário, né, a arqueologia traz muitos problemas para a ideia do êxodo como a gente encontra na Bíblia.
Quem traz essa ideia é Rodrigo Silva. É Rodrigo Silva que, mais uma vez, em podcasts, aqui tem registrado na internet, é ele que traz essa teoria da conspiração. Porque vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Calma, eu vou fundamentar. E o seu queixo vai cair. Eu vou fundamentar. Quem traz essa teoria da conspiração é Rodrigo Silva. Ele que vem com essa pataquada aí de querer colocar Moisés como se pudesse ter sido adotado pela rainha egípcia e por aí vai. E se você situar Moisés, que não tem uma cronologia muito exata, né, mesmo entre cronólogos da Bíblia, pessoas que estão preocupadas em estabelecer quando que tal evento aconteceu mais ou menos no nosso calendário, você vai encontrar uma divergência grande. Algumas pessoas situam Moisés no século XV, outras situam Moisés no século XIII. Perfeito. Então, assim, mesmo se você quiser colocar Moisés no tempo em que Hatshepsut reinou, ou pelo menos em que ela era consorte do Tutmés II, você tem um problema que tem uma cidade mencionada ali no Gênesis que chama Pi-Ramsés. Pi-Ramsés é uma cidade do período Ramessida, ou seja, é posterior, é dos Ramsés, né? Da dinastia dos Ramsés, que é posterior à dinastia do Tutmésida, que é a dinastia do Tutmés. Então, por isso que muita gente, inclusive, coloca Moisés no século XIII, ou nos anos 1300 nos quebrados, para aproximar ele do período Ramessida, né? Então, não é... Eu sei que tem gente que defende isso aí, Tem gente, Rodrigo Silva, que defende isso. E fica aqui que eu vou te mostrar por que isso é errado. E muito errado. Não é que é pouco errado, não. É muito errado. E olha que eu vou falar só sobre o período de Tutmés III. Não vou nem falar das outras incongruências do Êxodo, que eu já fiz centenas de vídeos aqui. E eu não estou fazendo uma hipérbole. Literalmente centenas de vídeos aqui. São mais de 1.300 vídeos aqui no canal. Tem playlist do Êxodo aqui. Eu nunca encontrei nada assim, nem próximo de algo que seria convincente para estabelecer isso aí como uma hipótese razoável. E, de novo, né, a própria historicidade de Moisés, a discussão sobre a existência de Moisés do ponto de vista histórico e arqueológico, já é tão complicada que você tentar identificar qual era o faraó que aparece na história do Êxodo é, assim, no momento, pelo menos, tá? Em termos do que a gente tem de dados mesmo arqueológico e histórico, beira o impossível. Tá? Exatamente isso, beira o impossível. Eu não vou falar novamente por quê, mas vou dar só uma noção. Talvez alguém esteja chegando agora no Verdades Ocultas da Bíblia e não entenda a dimensão e a profundidade dos trabalhos que são desenvolvidos aqui no canal. Se você pegar, me dá um minuto só, 30 segundos. Se você pegar os dados da própria evidência interna bíblica, no livro de Números, fala de aproximadamente 600 mil soldados. 600 mil soldados. Se nós fizermos uma proporção, colocando mulheres, crianças, idosos e por aí vai, nós podemos chegar a um patamar de 2 milhões a 2 milhões e meio de pessoas. Esse seria o número aproximado de israelitas, hebreus, que saíram da terra do Egito. E esse é um problema, porque essa seria quase a população do Império Egípcio, que sim, era um império. Você entendeu o tamanho do problema que é isso? E estas pessoas teriam deixado um rastro arqueológico vasto. Porque outros povos com menos pessoas, como Ixos, como Chasso, como Apirus, outras etnias, outros aqui que eu nem citei, deixaram cultura, evidências no Egito e fora do Egito, em que os egípcios falam sobre eles. Eu não quero nem entrar no mérito da estela de Merneptah, que aí eu já estou indo para o século XII a.C., que é uma coisa também que Digão, ele não sabe o que ele quer. Aonde está o êxodo, meu querido? Você tem que colocar a data do êxodo, Digão. Você tem que decidir se é no século XV, XIV, XIII, XII ou XI. E, aliás, entre os séculos XIV, estou sendo generoso, hein? XIV. Estou nem botando 15, estou sendo generoso. Entre o século XIV e XII não ocorreu êxodo algum.
mas na verdade é do século XV ao XII, até 16 ou 12. Não teve. E eu vou mostrar por que daqui a pouco também. E, de novo, pode ser que essa história nem tenha acontecido tal como a gente encontra aí, ou nem tenha acontecido de forma alguma. A minha posição pessoal, no momento, é de que essa história, que Moisés é uma figura baseada em algum personagem histórico, mas a descrição que a gente encontra ali no livro de Êxodo é impossível de ter acontecido sem pensar em milagres, tá? Pensando na parte só histórica e arqueológica, pensando só no que é descrito ali em termos de história e geografia. Perfeito. Não estou nem considerando questão de abertura de Mar Vermelho, de 10 pragas. Considerando só o aspecto que não é Mar Vermelho, é Mar de Junco. Se você abrir o texto massorético, hebraico, Códice de Leningrado, é Mar de Junco. Mar Vermelho vem da Septuaginta. No hebraico é Mar de Juncos. E daí você já sabe que é algo extremamente alegórico. Quando bota Mar de Junco, já entrega. Não existe Mar de Junco. Junco é uma planta. Quando fala Mar de Juncos, já entrega. E por que entrega, professor? Porque o paraíso egípcio era o Seket Aru, o campo de juncos. Campo de juncos era o paraíso egípcio, o, entre aspas, céu egípcio. Era o campo de juncos. Israel, para a libertação, para uma terra prometida que manará leite e mel, eles atravessam o mar de juncos. Histórico e arqueológico, geográfico, a história tal como ela está presente no livro do Êxodo é impossível de ter acontecido. O que tornaria ela possível? Uma revisão radical do estado de coisas da arqueologia da história. Encontrarem várias evidências, perceberem que algumas coisas que a gente tinha como evidência, na verdade, não eram evidências. Se você tiver uma reviravolta gigantesca do que a gente tem hoje, em termos de arqueologia e história do... E essa é a chave, gigantesca. E eu vou mostrar a maior e a principal delas aqui. Eu vou mostrar a maior e a principal delas aqui no período de Tutmés III e Hatshepsut. A maior. Do Egito e da região do Levante. Aí é possível que emerja aí um possível cenário em que a história do Êxodo seria viável, tal como ela está presente no livro. Mas no momento é impossível. O Kamikaze falou aqui, sobre a Hatshepsut, quem é mais provável... Ah, é mesmo. Outra pergunta sobre Hatshepsut, não sei exatamente porquê, né? Mas quem é mais provável de ter apagado ela da história? E também porque Tutmés II, Tutmés III, não tentou assumir antes. Dá pra saber? Olha, não... Mais teses furadas do nosso arqueólogo favorito. Não dá pra saber com exatidão, mas o fato de Tutmés II ter sido corregente com Hatshepsut, e Hatshepsut ter sido uma soberana poderosa, né? Fez muitas coisas monumentais que estão aí fisicamente até hoje para demonstrar, né? Tem colunas em Karnak, para além do templo mortuário dela, o Djeser Djeseru, tem colunas no templo de Karnak também feitas, né? Encomendadas por Hatshepsut. Então é uma figura que a gente sabe que foi realmente muito poderosa. Consequentemente, se ela era poderosa, ela tinha uma rede de apoio muito forte. Politicamente, ninguém faz nada sozinho. Então, se ela pôde fazer isso, ela pôde reinar, é porque ela conseguiu estabilizar essa questão de sucessão. Tipo assim, matar ou afastar, exilar qualquer pretendente àquele cargo, ou ter uma boa relação com os demais, como era o caso do Tutmés III, que era filho do Tutmés II, era o sucessor óbvio. Se ele demorou a governar, só depois da morte de Hatshepsut que ele governa sozinho, mas ele é corregente o tempo inteiro do reinado de Hatshepsut, né? Ele governa junto com ela. Então ele foi faraó, mas ele poderia ter tentado apagá-la em vida, né? Poderia ter tentado matar Hatshepsut e governar sozinho. Por que ele não fez isso? Por que ele faria isso também, né? Pode ser que esse governo como corregente era satisfatório o suficiente para ele, ou que ele não tivesse em condições de desafiar a autoridade da Hatshepsut, que poderia ter mais apoio na corte do que o próprio Tutmés III. Então, ela era extremamente poderosa. Tem um livro das guerras de Tutmés III
do Richard A. Gabriel, se eu não me engano, esse é o nome do autor, que mostra que Tutmés foi um cara extremamente poderoso, mas a Hatshepsut foi também extremamente poderosa. Praticamente, o Tutmés herda o legado dela. Era bom para Tutmés, era conveniente ele ser o corregente. Ele viu, enquanto crescia, enquanto se tornava adulto, ele estava sendo preparado para governar. Não havia, vamos dizer assim, grandes problemas. Ela era competente e ele herda todo esse legado político e militar dela. É uma coisa bem intrigante, de novo, como a gente não tem documentação assim, explicando o que acontecia ali nesse período de reinado, a gente tem informações muito fragmentárias, a gente tem que ver quais cenários são mais plausíveis, dadas as parcas evidências que a gente tem. O cenário que me agrada de ver é só olhar para a questão econômica militar. Ele pega aquilo e vai. É um legado. É um legado. Ele não entra, vou meter umas reformas aqui loucas aqui, igual a Akhenaton, por exemplo. Ele só pega e vai. Não tem. A evidência que tem é só olhar para a parte econômica e militar. Agora, desses negócios de, vamos dizer assim, as entrelinhas do que acontece dentro da corte, né, os problemas ali de um e outro, não, a gente só olha para o legado econômico militar e tá tudo dito já. Mas eu iria mais ou menos nesse caminho, né, como uma hipótese de que Tutmés III tinha, de fato, uma boa relação com Hatshepsut e que a Hatshepsut tinha apoio suficiente na corte para legitimar e manter, viabilizar o seu poder, o seu reinado. E quem o legado dela não foi o Tutmés III, né, porque a gente tem, isso parece sido de dinastias posteriores, inclusive no período Ramessida, né, as listas do período Ramessida de reis já cortam o nome da Hatshepsut. Então, meu amigo, uma das coisas que você precisa saber, meu amigo, minha amiga, é que o Egito era um império. Nós estamos aqui, ó, eu fiz questão de vir aqui na Enciclopédia Britânica, de não pegar um mapa aleatório, mas vamos aqui numa enciclopédia. A Enciclopédia Britânica, e esse é um mapa, esse que você está olhando aqui, ó, ali. Esse é o mapa do Império de Tutmés III. Era um império. E se você for bem atento aqui, ó, tá vendo a região Palestina, que é Israel ali, ó? Isso fazia parte do território egípcio, ok? As evidências irão nos demonstrar que o período de dominação do Império Egípcio sobre o território cananeu, palestino, israelita foi de aproximadamente 300 anos. Então, do ano 1460 a aproximadamente 1170, do século XV ao século XII. Século XV ao século XII. O Egito dominava Canaã. E o auge desse negócio aí, meu amigo, vamos dizer assim, a parte dourada foi a parte que Tutmés III governou. Canaã era o quintal dele, quintal de Tutmés III. Repete comigo, Canaã era o quintal de Tutmés III. Israel, Palestina, esse pedacinho aqui era o quintal dele, porque ele era um faraó guerreiro. Tutmés gostava de guerra, de briga. Ele foi um faraó combatente, um rei guerreiro. Tutmés III. Então, guarda esta informação. Se o êxodo não poderia ter acontecido entre os séculos XV e XII, porque é justamente quando o Egito está montado na terra da Palestina. Império, mapa, historicamente registrado, com documentação. Se você for se aprofundar nisso aqui, você vai encontrar a documentação. Repete comigo, você vai encontrar a documentação. Esse mapa não é da cabeça de historiador nem de arqueólogo. É porque existem documentos, beleza? De Tutmés invadindo lugares, pessoas dizendo que enfrentaram Tutmés. Fora que eu não vou nem entrar nas cartas do período Amarna, tá bom?
Só estamos falando de Thutmose III, Hatshepsut e por aí vai. Uma outra coisa que é importante estar no nosso campo de compreensão. Essa história de Moisés ter sido filha do faraó e a história dele que é colocado num cesto e no rio. Cara, isso aí, literalmente, é uma cópia da história de Sargão, da lenda de Sargão. E antes que alguém venha a reclamar, cadê a fonte? Aqui, eu já coloquei na tela a fonte. A fonte está na tela, a própria história de Sargão. Dizendo aonde está, onde foi publicado, ó, o achado, tá bom? Onde se encontra, tudo bonitinho, a tradução, tudo certinho aqui, para você mesmo olhar e verificar com os teus olhos quem publicou a tradução e tudo mais. E aqui, meu amigo, nós temos tudo escrito. Sargão, poderoso rei, rei de Agade sou eu. Minha mãe era uma suma sacerdotisa, meu pai eu não conhecia. E os irmãos do meu pai adoravam as colinas. Minha cidade é Azupiranu, que fica às margens do Eufrates. Minha mãe, a suma sacerdotisa, me concebeu em segredo. Ela me deu a luz. Ela me colocou em uma cesta de junco e selou minha tampa com betume. Então ele foi colocado numa cestinha de junco. Ela me lançou no rio, que não subiu sobre mim, tá? O rio me levantou e me levou até aqui, o tirador de água. Você lembra o Moisés tirado das águas? E por aí vai. Então o nome Moisés, a história de Moisés, tudo isso baseado aqui, ó, Sargão de Acádia. O próprio Moisés, que é de uma tribo sacerdotal, ele não é de uma tribo sacerdotal? Não é de linhagem, tribo de Levi? Então, ó, tá aí para você, tirado das águas, tá aí para você, colocado no rio, tá aí para você, num cesto de juncos, está aí para você, tá bom? Quer um detalhezinho? Ó? Que o tirador de água me nomeou seu jardineiro. Enquanto eu era seu jardineiro, me concedeu amor. E por 4, aí tá fragmentado, alguma coisa, anos, eu exerci a realeza. As pessoas de cabeça preta que eu governei, eu governei. Então ele vai dizer aqui o que ele fez, os feitos deles e por aí vai. Ele foi rei, ele governou, ele foi preparado para governar. Então, meu amigo, depois se aprofunda mais, leia mais, vê comentários, traduções, vê nas tabuinhas lá que foram encontradas. Então, todo o escopo de como dar a gênese da história do Moisés é um paralelo óbvio, claro, reconhecido, atestado, verificado por vários estudiosos de diversas áreas do conhecimento, da arqueologia, da história, da exegese, tá bom? Que é inspirada em Sargão, na lenda de Sargão. A história da gênese, do surgimento de Moisés é inspirada na lenda de Sargão. Então você já tem o elemento mítico na história de Moisés, você já tem a impossibilidade do êxodo no período de Thutmose III, e também tem a impossibilidade no período Amarna, e você tem impossibilidade por diversas razões. O que você está vendo na sua tela agora, que eu acabei de colocar, é uma lista. Isso aqui é uma lista dos faraós que dominaram Canaã. Deixa eu até ajeitar aqui melhor para você ver, ó, a listazinha completinha. Olha aqui, ó. Essa é uma lista dos faraós que tiveram Canaã como seu território, que era seu quintal de passagem. Então todos os faraós aqui, ó, colocados em ordem cronológica, os feitos importantes que eles tiveram relacionados ao território palestino, ao território israelita, ao território cananeu, que são 3 nomes para falar do mesmo espaço geográfico. Então, meu amigo, deixa eu ser sincero para você, tá bom? E eu não sou ateu, você sabe, eu não sou ateu. Eu sou um pesquisador, sou um estudioso, sou bacharel em teologia, eu sou honesto, eu não minto, eu não escondo, eu não disfarço, eu falo a verdade, tá bom? A história de Moisés é mítica, é lendária. E eu só estou citando aqui alguns elementos, fora
de outras citações que vão ser feitas na história do Êxodo, que são demandas do século VII da Era Comum. Século VII, nomes de lugares que só passam a existir a partir do século VII antes da Era Comum. Século VII antes de Cristo, antes da Era Comum. Então entenda isso. Anacronismos, histórias baseadas em mitos e lendas e a verdade histórica. A verdade histórica. A verdade histórica. Já testada por Mário Liverani, Israel Finkelstein, Richard A. Gabriel e tantos outros. Entenda isso. Entenda. Não ocorreu êxodo de forma literal. Nem ocorreu travessia do Mar Vermelho. É Mar de Juncos. Vai no hebraico. Pode ir lá no hebraico. Pega a Bíblia Stuttgartense. Pega lá o texto massorético. Mar de Juncos. E não Mar Vermelho. E na mitologia egípcia tinha o Seket Aaru, o campo de juncos. E juncos, a planta, vamos dizer assim. Tá bom? Então, esquece isso. Digão tá te enrolando. Digão tá te enrolando. Essas teorias só tem na cabeça dele. Não tem na cabeça de nenhum historiador sério, nenhum arqueólogo sério faria uma proposta de fuga de hebreus para fugir para dentro do território do império. Esquece isso. Deleta isso da sua cabeça. Deleta. Lê o livro Para Além da Bíblia. Por exemplo, lê esse livro. Não vou nem falar da literatura que é mais do nicho. Mas lê livros de contexto geral e nas referências bibliográficas, por exemplo, na referência bibliográfica do Para Além da Bíblia, você vai encontrar literatura mais de nicho, que vai falar só sobre impérios egípcios, só sobre política e economia egípcia, com evidência, cultura material, achado arqueológico. Então começa por um livro que é mais popular, Para Além da Bíblia, de Mário Liverani. Começa com esse, que é mais popular. Vai com esse aí. Fora as questões, por exemplo, da densidade populacional da própria região da Palestina. Tinha épocas que não todo o território israelita não passaria de 100 mil pessoas. Numa estimativa bem otimista, no seu auge, contando as terras baixas com as terras altas, poderia chegar a em torno de 200 mil pessoas, bem otimista, mas assim, bem otimista, 200 mil pessoas. Sendo que nas melhores terras, vamos dizer assim, 45 mil pessoas. E tem estudos específicos sobre isso. Estudo específico mesmo, que analisa ali os sítios arqueológicos, as carcaças de animais, as modificações no solo, estudos mais específicos. Aí você lê, no contexto geral, que é mais pop, a Bíblia Desenterrada, de Israel Finkelstein. Aí lá nas referências bibliográficas, você vai na literatura mais específica, de nicho, que analisa essas coisas que só o pessoal de academia fica lendo. Quem quer ler sobre o tipo de solo? Você entendeu? Então, assim, não aconteceu, sinto lhe dizer isso, em nenhum período. Estou escrevendo um livro sobre isso. Sim, eu estou escrevendo um livro. Vai demorar uns 5 anos para sair. Ou talvez 2 ou 3, mas a minha perspectiva é que eu vou demorar 5 anos para publicar esse livro. Mas você já viu que tenho bastante base material para publicar esse livro. Porque, de fato, não aconteceu. Tá bom? Eu falo isso com carinho, com amor. Aquilo é uma alegoria, uma poderosa alegoria. Poderosíssima alegoria. Mas é uma alegoria.
tá bom? Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo aqui no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Calma, calma, meu amigo ateu e agnóstico. Se você não crê, não acredita em um Deus, para mim tá tudo certo. Eu acredito. Mas se você não acredita, para mim não muda nada. Para mim tá tudo certo. Então desejo do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat